Boa noite, Nia. Paz do Senhor. Amém, Gê. Bom dia. Ai, meu Deus, bom dia. Minha cabeça tá bugada. Como você está, minha irmã? Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem. Você viu que eu mandei mensagem lá no privado? Não vi ainda, Nia. Você acordou de madrugada para orar por mim? Eu tô Glória a orando Deus. por todo mundo. Você tá precisando? Todos nós precisamos, né? Sim. Depois eu vou ler a mensagem. Não consegui ler, mas depois eu leio, tá bom? Bom dia, Bruninha. Boa noite, irmã Elza. Glória a Deus, porque mais um dia nós estamos aqui diante do nosso Deus, né? E a gente vai... Bom dia, todo mundo. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Vamos mais um dia aqui. Irmã Lourdes. Irmã Lourdes deu bom dia, mas acho que ela não conseguiu entrar. Ah, entrou agora. Bom dia, irmã Lourdes. Boa noite para vocês aí. Deus abençoe. Vamos mais um dia aqui para o nosso estudo, né? E hoje, graças a Deus, o Senhor me acordou de novo de madrugada. De novo eu consagrei a minha casa. De novo eu consagrei a minha família ao Senhor. E eu aconselho, minhas irmãs, vocês a pedir ao Senhor para te acordar de madrugada. É a melhor coisa que a gente tem. A princípio, o Senhor vai trazendo à tona algumas revelações, algumas coisas que a gente não estava vendo, a gente não estava enxergando, mas que estava nos levando para o inferno. E a princípio, né, a gente pensa assim, não vou querer acordar de madrugada mais não, porque só tá piorando as coisas, o negócio tá ficando mais feio, mas não é que tá ficando mais feio, é porque o Senhor nos limpa, é porque o Senhor traz até nós as revelações que nós precisamos ter, as mudanças que nós precisamos ter, amém? Então continue firme, o meu desejo, a minha... Eu também, Ninha, eu também tô nessa situação sua. Vamos continuar acordando, vamos continuar insistindo com o Senhor, consagrando a nossa família ao Senhor. Lembra do que é consagração? A consagração é quando a gente vai diante do Senhor e fala, Senhor, por minha mão eu não consigo resolver meus problemas, eu não consigo decidir nada que é correto diante dos teus olhos, mas eu consagro ao Senhor, ou seja, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego tudo ao Senhor. E o Senhor é que vai direcionar. O Senhor vai trazer luz onde que precisa ser trazido luz. O Senhor vai abrir o nosso entendimento onde precisa ser aberto. Então, o Senhor, Ele é abrangente em todas as áreas da nossa vida. Então, olha só, uma simples oração que você acorda de madrugada, coloca a sua cara ali no pó e fala, Senhor, eu tô consagrando a minha vida, eu tô consagrando o meu casamento, eu tô consagrando os meus filhos, eu tô consagrando os meus netos, meu genro, eu consagro tudo ao Senhor. Então, é essa oração que eu tenho feito nas madrugadas. Então, eu aconselho você a fazer também, porque o Senhor vai trazer à tona tudo que precisa ser mudado, tudo que precisa ser consertado. Amém? Essa oração, às vezes a gente fala, eu consagro, às vezes aos nossos olhos parece muito simples, mas no original nós já estudamos que no hebraico é a mesma coisa de você rolar alguma coisa para outra pessoa. É como se você falasse, ó, eu rolo, tipo passando a responsabilidade para outra pessoa. Esse é o sentido do hebraico. Então, é como se fosse isso. Senhor, eu tô passando a responsabilidade da minha vida, mas a responsabilidade do quê? Daquilo que precisa ser feito, porque eu não sei o que precisa ser feito, mas o Senhor sabe, e o Senhor vai me revelar e vai me capacitar a fazer. Esse é o sentido de consagração. Amém? E aí, vamos consagrar? Vamos orar? Consagrar nossa casa, consagrar nossa família. Ora aí aonde você está nesse momento. Pensa aí, Senhor, eu preciso colocar as áreas da minha vida nas tuas mãos. Eu preciso do Senhor, preciso da tua graça. Amém? Então, ora aí aonde você está, se você puder. Entrega agora a sua vida, seu coração ao Senhor, porque o Senhor está aqui, Ele está conosco, é uma promessa dele. Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, o nosso Emanuel, nosso Deus conosco.
Hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou aqui com minha filha e meu genro, junto comigo aqui ao vivo. E eles estão aqui na sala comigo e nós vamos estudar junto com vocês, minhas irmãs. E isso é bênção demais, isso é para a glória do Senhor. O Senhor tem nos avivado, tem nos entregado coisas tremendas. E hoje é um dia de divisão, é um divisor de águas nas nossas vidas. Ontem nós fomos no culto, recebemos uma palavra profética lá, onde Jesus fala para aquele paralítico que estava ali diante do tanque de Betesda, e ele falava, o Senhor Jesus chega para ele e fala: o que você quer que eu te faça? E o paralítico, ao invés de falar, eu quero ser curado, o paralítico começa a contar desculpas. Ah, Senhor, antes de entrar ali no tanque, outra pessoa vai e entra no meu lugar. O Senhor, Ele está querendo nos curar. O Senhor, Ele está querendo trazer à tona tudo aquilo que tem nos travado. Mas muitas vezes nós damos desculpa. Mas hoje o Senhor fala pra gente: levanta, pega teu leito e anda. Então, nós precisamos fazer a nossa responsabilidade. Levantar, pegar as nossas responsabilidades e andar, né? O que significa isso na vida cotidiana? Levantar, obedecer, procurar obedecer a palavra todos os dias e andar e prosseguir, não desanimar, porque as adversidades vão vir. Os nossos pecados muitas vezes vão nos parar, porque os nossos pecados, ele nos tira da presença do Pai. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo que nos convence. Graças a Deus que temos o Espírito Santo que traz as revelações para nós. E nós temos a oportunidade ainda, né? Nós temos a oportunidade ainda de nos arrepender. E hoje o nosso título vai ser O Tempo da Graça e o Limite da Paciência de Deus. Nós vamos estudar isso hoje. A nossa vida é como se fosse um relógio que está correndo. E não há tempo mais para a gente ficar do jeito que a gente está. Nós precisamos de mudança e transformação diária, minhas irmãs. Por isso que é importante nós estarmos diariamente conectadas com a palavra. Porque todos os dias o Espírito Santo tem algo para falar conosco. O Espírito Santo tem algo para nos revelar. Amém? Vamos orar. Ore aí, agora, diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar mais um dia a tua palavra. Obrigado porque todos os dias, Espírito Santo, o Senhor tem falado conosco. Todos os dias o Senhor tem trazido a tua palavra ao nosso coração e tem nos mostrado o direcionamento que nós precisamos ter. Tem nos mostrado o posicionamento que nós precisamos ter. Pai, hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós viemos diante do Senhor consagrar a nossa vida, consagrar os nossos esposos, consagrar os nossos filhos, consagrar nossos netos, nossos genros, consagrar nossas famílias, nossos pais, mães, tios, tias, primos e primas. Senhor, nós consagramos ao Senhor. Isso significa que nós estamos aqui dependendo do Senhor para cada área da nossa vida, cada decisão da nossa vida, cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada sentimento, Pai. Pai, áreas da nossa vida que nós estamos presas, Pai. Que o Senhor vem hoje nos capacitar, Senhor, a sair dessas áreas, a sair dessas prisões espirituais. Nós declaramos, Pai, libertação, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser livres. O Senhor nos chamou para viver sobre o senhorio de Jesus e não sobre o senhorio de qualquer outra coisa. Então, Pai, hoje, traga ao nosso coração aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem parado a nossa vida e aquilo que tem brecado a gente de viver a vida abundante no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja libertação, que nós possamos viver livres no seu Espírito para a tua glória e para o teu nome. Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus, pedindo também perdão, Pai, por todas as vezes que temos te entristecido, Senhor. Nós sabemos que muitas atitudes que nós temos, muitas palavras, muitos sentimentos, muitas ações que nós fazemos, nós entristecemos o teu Espírito. Mas nós renunciamos todas as palavras que nós falamos no mundo espiritual. Nós renunciamos, Pai, palavras de morte, palavras de opressão que nós mesmos declaramos sobre nós. Nós entregamos ao Senhor. Recolha, Pai, todas as palavras, todos os sentimentos,
todos os pensamentos de morte que nós tivemos, Pai, e nós renunciamos isso no mundo espiritual. Nós somos valentes, nós somos embaixadoras e embaixadores de Cristo, e nós vamos viver essa vida para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Vamos entrar hoje, então, no versículo 3, onde nós falamos do versículo 1 e versículo 2 de Gênesis 6. E hoje nós vamos entrar no versículo 3, cujo tema é o tempo da graça e o limite da paciência de Deus. Esse tema, né, que nós vamos pensar hoje é até quando Deus esperará. O relógio da misericórdia está correndo. Nós podemos imaginar que nós estamos dirigindo numa estrada. Imagina aí, você e eu, que nós estamos correndo numa estrada, dirigindo numa estrada, e de repente a gente vê uma placa ali dizendo: aviso, ponte quebrada a 5 quilômetros. Mas a gente continua acelerando o carro. A gente não dá importância para esse aviso dessa placa. E aí a gente ignora esses alertas e quando chega no último momento, a gente percebe que não tem mais estrada. O que acontece? A gente desaba penhasco abaixo. E aí a gente vai perceber que já é tarde demais. Esse é exatamente o cenário espiritual que a gente vai ver aqui em Gênesis 6, versículo 3. Isso é que está revelando aqui essa palavra. Deus, em sua infinita paciência, sempre dá avisos antes do juízo que ele vai trazer. Mas chega um momento em que a oportunidade se fecha. Será, minhas irmãs, que hoje é a última oportunidade que Deus está nos dando de mudança? Será que hoje é a última oportunidade que Deus está nos dando para nós colocarmos as áreas da nossa vida que tem nos impedido de prosperar diante do Senhor? A pergunta é: será que eu e você estamos ignorando os avisos de Deus? Será que ainda há tempo para mudar antes que seja tarde? O texto de hoje vai dizer assim, ó, Gênesis 6, 3, vai dizer assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão de 120 anos. Esse versículo ele é um divisor de águas. Ele nos revela 3 verdades espirituais fundamentais. A primeira verdade é que Deus dá um tempo de arrependimento, mas ele tem também um limite. Olha só, primeira verdade, Deus ele dá um tempo para nos arrependermos, mas ele tem o seu limite. O Espírito de Deus, ele age, mas não força ninguém a mudar. O Espírito de Deus, ele age como, Angelita? Ele tá agindo, nos mandando avisos todos os dias, mas ele não força ninguém a mudar. A Bíblia fala assim, ó, se você ouvir a voz do Senhor hoje, obedeça. Quem tem ouvidos, ouça e obedeça. Todos os dias nós estamos recebendo os alertas de Deus, os avisos de Deus. Nós vamos num culto, nós recebemos uma palavra. Nós estamos aqui todos os dias estudando a palavra e nós estamos recebendo esses avisos de Deus, esses alertas de Deus. O que significa isso? O Espírito Santo trazendo as informações. O Espírito Santo trazendo à nossa mente a verdade. Mas o Espírito Santo ele não força. Existe uma parte que é nossa responsabilidade fazer para mudar. Existe uma parte, como Jesus fez lá quando ele foi ressuscitar Lázaro. Ele poderia ter muito bem falado para os anjos, tira a pedra aí e sai para fora, Lázaro. Mas ele não faz isso. Ele fala para os homens, role a pedra. Por que Jesus faz isso? Para nos ensinar que nós temos responsabilidades. Que nós precisamos ter palavra, que nós precisamos decidir as coisas que nós queremos para que venha mudar. Quando o Espírito Santo fala conosco, nós precisamos nos posicionar. Isso que significa posicionamento, assumir a nossa responsabilidade. Terceira verdade que esse versículo vai nos revelar, que o juízo de Deus, ele não é imediato, mas ele é certo. O juízo de Deus, ele não vai nos abominar naquele momento que a gente peca.
Mas se não houver arrependimento, o juízo é certo sobre as nossas vidas. Amém? Tá ficando claro até aqui? Então, será que nós estamos vivendo, minhas irmãs, os últimos momentos dessa graça que Deus tem nos proporcionado? Vamos ver o versículo um pouco mais de perto. O versículo fala assim, ó: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Essa palavra aqui no hebraico para espírito, ela significa fôlego ou vento, fôlego de vida ou vento. Isso significa que Deus está dizendo para nós: o meu fôlego de vida ainda está nessa pessoa, mas não será nela para sempre. Ou seja, enquanto há fôlego de vida, ainda há tempo para arrependimento. Enquanto há fôlego de vida, ainda há tempo para que você mude, para que eu mude e para que nós nos posicionemos. O outro ponto aqui que esse original traz é: meu espírito está falando, meu espírito está trazendo as verdades, mas chegará o momento em que ele não falará mais. Então, qual é a lição espiritual que eu e você podemos tirar para a nossa vida? É que o Espírito de Deus está sempre nos alertando, está sempre tentando nos convencer do pecado. Ele fala: Angelita, você precisa parar com essa fala. Angelita, você precisa parar com esse comportamento. Angelita, você precisa parar com esse sentimento. Angelita, você precisa parar com esse... Com essas falas que você tá falando. Eu tô colocando o meu nome aqui, mas você deve colocar o seu. Qual é o que o Espírito tá falando para você hoje, né? O que o Espírito tá convencendo você hoje? Lá em João 16:8, quem tá com a Bíblia aí? Quem pode abrir e falar esse versículo? João 16:8. João 16:8. Tem aí, Gui? Não tem, mas eu não tinha entrado, tá tendo por e-mail. Hã? A minha não tá entrando aqui. Não tá entrando? Deixa eu ver aqui. João 16:8. Ó, tá falando assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando quem vier? O Espírito Santo. Então, hoje, nós temos a oportunidade que o Espírito Santo nos dá para nos arrepender. Mas se nós ignorarmos as advertências do Espírito Santo, o nosso coração pode se tornar insensível. Olha só, por que muitas vezes as pessoas ouvem a palavra, ouvem o Espírito falando, o coração queima, o coração queima, a gente entende a mensagem, mas depois a gente acaba de sair daquele momento que a gente estava observando a palavra, estudando a palavra, e a gente começa a repetir o mesmo comportamento que a gente falou ali para o Espírito Santo. Não, eu preciso parar com isso. O Senhor falou comigo hoje. O Senhor falou comigo que eu preciso parar com esse pensamento, com esse comportamento, com essa fala, com essa atitude, com essa ação. E ele fala, mas aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba voltando para esse comportamento. E o que vai acontecendo com o nosso coração? Nosso coração vai se endurecendo, ele vai se tornando insensível. Por quê? O versículo vai continuar dizendo: pois este é carnal. A palavra hebraica usada aqui para carnal significa carne, fragilidade humana, inclinação para o pecado. Isso nos ensina que o ser humano, quando vive na carne e não no espírito, ele tende ao pecado e se afastar do Senhor. Olha só, olha que verdade importante que esse versículo está falando. Ele está falando que o homem é carnal, o espírito está ali o tempo todo falando com ele, mas ele é carnal, ou seja, quando nós vivemos na carne, quando nós não buscamos o entendimento do Espírito Santo, nós temos a inclinação total para o pecado. Angelita, mas o que é buscar viver uma vida no Espírito? Embaixadoras, buscar viver uma vida no Espírito é o que a gente tem falado aqui todos os dias. Primeira coisa é o estudo da palavra, que nós já estamos fazendo aqui. Segunda coisa é o nosso momento de oração. Quando nós não temos
os dois caminhando junto, a tendência da inclinação para o pecado é muito maior. Mas quando nós adotamos essa disciplina de estarmos estudando a palavra todos os dias, identificando ali na palavra o que o Senhor quer falar comigo hoje, qual é a área que o Senhor quer me revelar da minha vida que não está de acordo com a tua palavra, qual é a área que eu preciso mudar hoje, Senhor. Quando a gente está todos os dias ali observando a palavra e tirando os momentos de oração, tirando os momentos no nosso secreto com o Senhor, nós vamos entrando no nosso processo de santificação. A santificação do Senhor vai nos libertando do pecado. Então, qual que é o perigo, né? Quando a gente não ouve o Espírito, quando a gente não tem esses momentos de intimidade com o Senhor, quando a gente não tem essa prática de tirar esses momentos e estudar a palavra. Quando nós escolhemos viver na carne, nós resistimos ao Espírito e nos colocamos em risco de endurecimento espiritual. Olha só como isso é perigoso, minhas irmãs. Olha como isso é perigoso, embaixadoras. Nós precisamos escolher viver no Espírito. E a escolha é nossa, a disciplina é nossa. O Espírito Santo, ele não vai obrigar nem eu e nem você a acordar às 7:30 da manhã e estar aqui estudando a palavra. Ele não vai nos obrigar. Mas se ele vê que há esse desejo no nosso coração, Senhor, por mim mesma eu não consigo. Por mim mesma eu quero dormir até mais tarde. Por mim mesma eu não quero essa disciplina de ficar estudando. É chato ficar aqui 1 hora estudando, vendo a palavra. Quantas vezes a nossa carne não gera esse sentimento em nós? Eu confesso para vocês, em mim acontece isso. Em mim eu falo assim, nossa, hoje acho que eu não vou fazer não. Hoje eu acho que eu vou dar uma desculpa ali, vou falar, não, hoje eu tô aqui em viagem, não vai dar tempo de eu fazer, eu tenho tanta coisa para resolver. Mas aí o Espírito fala, Angelita, não faça isso. Angelita, não se posicione dessa forma, porque você não vai ter vitória dessa forma, minha filha. Vá primeiro pros pés do Senhor. Ontem a minha filha me convidou para ir no culto. Eu tinha tanta coisa para resolver e eu falei assim, acho que eu não vou no culto não. Acho que vou deixar eles ir, não vou não. Mas o Espírito Santo falou, minha filha, não seja que nem Maria. Não seja que nem Maria, seja igual Marta. Vá para os pés do Senhor. E ontem eu fui pro culto, eu falei, não, Senhor, eu vou. O que eu tenho que resolver, eu resolvo amanhã. Eu vou pro culto. Cheguei lá no culto, recebi essa palavra profética que animou meu coração, que me deu alegria, que me deu paz, entendeu? Que trouxe à tona coisas aqui que nós precisamos resolver. Então, olha só, minhas irmãs, como é maravilhoso estar diante da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ó, a Nia falou, hoje eu convidei uma amiga para ouvir. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Amiga da Nia, Deus abençoe. Vocês estão aí, vi a fotinha aqui. Glória a Deus. Então, olha só, nós precisamos, minhas irmãs, estar em constante disciplina, em oração, em estudo da palavra e muitas vezes em jejum, porque muitas vezes nós nos empanturramos de comida e nós não enxergamos, nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa prática, né, do estudo da palavra, da oração e do jejum. Amém? A Jaque escreveu aqui, bom dia, muitas vezes a gente prefere fazer os nossos afazeres do que buscar a Deus. Eu tenho feito esse momento com vocês e tem momento que o inimigo quer atacar, mas eu continuo. Isso mesmo, Jaque. Isso mesmo, embaixadora. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ser diligentes, ou seja, nós precisamos nos comprometer com aquilo que nos faz bem. Nós precisamos nos comprometer com aquilo que nos afasta do pecado. E o que não vai nos afastar do pecado? É todos os dias a gente estar diante da palavra, estar diante de Deus em oração, ter esses momentos com Deus como os melhores momentos da nossa vida. Senhor, eu vou falar com o Senhor e esse é o melhor momento que eu tenho na minha vida, porque o Senhor
tem o melhor para mim. O Senhor me ama, o Senhor tem caminhos insondáveis para mim, mas muitas vezes quando eu não vou aos pés do Senhor, eu não descubro esses caminhos e eu prefiro viver naquelas cisternas rotas que a Bíblia fala. O que são as cisternas rotas? Deus tem água abundante para fluir na nossa vida. Deus tem vida abundante para nós, mas nós preferimos ficar ali no nosso mundinho, nos nossos pecados, enraizado nesses pecados de estimação. Mas hoje o Senhor quer mudar a nossa vida. Olha só, o versículo continua. E os seus dias serão 120 anos. Há duas interpretações para essa expressão. A primeira é que Deus estava limitando a vida humana a 120 anos. Porque como nós vimos, várias pessoas aqui viveram 500 anos, 700 anos, 900 anos, 800 anos. Viveram muito tempo. Então aqui Deus traz uma sentença. O máximo de vida vai ser 120 anos. E a segunda interpretação é que Deus daria um prazo de 120 anos antes do dilúvio, dando um tempo ali para o arrependimento. Porque lembra, nós estamos no contexto aqui onde Noé vai começar a construção da arca. Deus, ele vai ali achar graça diante da vida de Noé e vai chamar ele para construir a arca. Então, independentemente de qualquer uma dessas duas interpretações, o princípio espiritual é o mesmo. Deus dá um tempo para mudança, mas esse tempo, ele não dura para sempre. Escreve essa frase aí. Cola essa frase na geladeira de vocês. Deus, ele dá um tempo para arrependimento, para mudança, mas esse tempo, ele não vai durar para sempre. O dilúvio aqui, ele não veio de repente. Houve um tempo da graça de Deus para que a humanidade se arrependesse, mas ninguém ali quis ouvir, exceto os que entraram na arca. Então, será que nós estamos vivendo nos últimos dias do tempo da graça de Deus, antes do juízo final? A arca é tão atual para nós hoje, porque hoje, antes o Senhor pede para Noé construir a arca. E hoje o Senhor está falando, Angelita, viva a santificação. Se liberte de cada pecado seu, porque eu estou chamando você para a vida eterna. Quando vier o juízo final, Angelita, eu quero te ver preparada. Quando eu falo Angelita, eu quero que você coloque o seu nome, tá bom? Eu quero que você coloque o seu nome nessas frases. Então, será, Angelita, que você está vivendo nos últimos dias do tempo da graça, antes do juízo final, sem ouvir a voz do Espírito Santo? Sem se arrepender? E minhas irmãs, eu estava acabando aqui, antes de entrar aqui no nosso estudo, estava falando com o meu genro e com a minha filha. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores. Todos nós entristecemos o Senhor. Mas o que vai fazer a diferença e vai trazer a santificação na nossa vida? É o arrependimento. É quando o Espírito fala conosco, a gente se arrepende e a gente começa a colocar disciplinas na nossa vida para que aquilo não venha acontecer mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Antes de eu me converter, eu bebia e eu fumava. Duas coisas que eu fazia e que eu gostava muito de fazer isso. A primeira coisa que o Senhor me libertou foi do cigarro. O Senhor me libertou do cigarro porque o evangelista que estava me batizando, que queria me batizar, estava me discipulando e iria me batizar, ele falou assim, Angelita, se você ficar 15 dias sem fumar, eu te batizo. Porque eu não posso te batizar nessa condição. Então você precisa entregar isso para o Senhor. E minhas irmãs, o Senhor me libertou instantaneamente do cigarro. Ele me libertou instantaneamente do cigarro. Porque eu prometi que eu não ia fumar. Cheguei em casa, meu marido estava fumando. E eu falei, eu vou fumar, eu não vou resistir. Mas antes de fumar, eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei no meu quarto e eu falei, Senhor, eu estou com muita vontade de fumar. Por mim mesma, eu não vou conseguir largar desse cigarro. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou. Eu ouvi a sua voz, Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus real e vivo. Então, me liberta disso, Senhor. Me liberta. Olha as batalhas espirituais aqui. Toda hora tá caindo aqui alguma pessoa, que eu não sei quem que foi que caiu agora. Mas em nome de Jesus, Senhor, traga essa pessoa para o estudo. Não deixa que o inimigo venha tirar essa pessoa do estudo. Em nome de Jesus. Então, o Senhor pegou e a hora que eu fui fumar o cigarro, o Senhor me
me fez passar mal ali e me libertou do cigarro. A segunda coisa que Deus me libertou foi da bebida. Angelita, mas a Bíblia não fala que ali especificamente que o beber é errado. Minhas irmãs, tudo que a gente coloca em primeiro lugar antes do Senhor, isso é pecado. É o excesso do café, é o excesso da coca, é o excesso da bebida, é o excesso da televisão, é o excesso do celular, é o excesso das redes sociais. Tudo que a gente coloca mais tempo nisso e menos tempo para o Senhor, isso se torna o nosso Deus. Isso se torna aquilo que vai nos dominar. Tá fazendo sentido para vocês? Ó, aqui, ó. A irmã Lúcia escreveu, tá falhando para mim. Eita glória, fala Deus. É isso aí, irmã Helena. Irmã Lúcia, é isso daí. Então, tudo que a gente coloca, por exemplo, hoje eu fiquei 1 hora assistindo um filme, mas eu não fiquei 1 hora com o Senhor. Se tornou idolatria, o filme. Se tornou aquilo que eu coloquei no lugar do Senhor. Vocês estão conseguindo entender isso, minhas irmãs? Vocês estão conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando conosco? Vocês estão conseguindo entender a voz do Espírito Santo aqui nos falando hoje? Então, eu fiquei 1 hora ali batendo papo com a minha amiga, mas eu não fiquei 1 hora com o Senhor. A minha amiga naquele dia foi a minha idolatria. O meu assunto ali foi a minha idolatria. Porque se eu tenho 1 hora ou mais de 1 hora para ficar num outro lugar conversando e não tenho 1 hora para falar com o meu Deus, eu coloquei aquilo como prioridade na minha vida. Eu brinquei 1 hora com meu filho e eu não tive 1 hora para falar, coloquei o filho na idolatria. Vocês estão entendendo esses exemplos que eu estou dando, minhas irmãs? E isso Deus está falando comigo, principalmente. Comigo, principalmente. Amém? Ó, a Fabíola escreveu aqui, amém. Entendo claramente. Tá fazendo sentido para mim. Olha só, a irmã Lourdes falou, tá fazendo sentido. Então, minhas irmãs, hoje o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo está nos chamando a um conserto, porque o juízo está próximo. A volta de Jesus está próxima e nós não podemos mais perder tempo, nós não podemos mais desperdiçar essa graça de Deus. Amém? Então, vamos entender um pouquinho o que a neurociência ela faz. Ela explica para nós sobre o perigo da resistência ao Espírito Santo. Olha só, o nosso cérebro, ele se adapta ao que nós repetimos constantemente. Então, se nós continuamos a ignorar a voz de Deus, nós criamos um padrão mental de resistência ao Espírito Santo. Ou seja, nós vamos apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falando conosco, mas a nossa desobediência vai criando um padrão de resistência mental. E nós vamos resistindo ao Espírito Santo. Nós vamos perceber que quanto mais nós rejeitamos o chamado de Deus, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus. Mais difícil se torna a nossa sensibilidade ao ouvir o Espírito Santo. O nosso coração vai se tornando insensível. O nosso coração vai se tornando endurecido. E isso traz a explicação porque muitas pessoas que um dia foram tocados por Deus agora vivem sem sentir nada em relação ao Espírito Santo. Elas se acostumaram a ignorar a voz do Espírito Santo. Qual que é o alerta que Deus traz hoje para nós? Será que eu e você ainda sente a presença de Deus? Ou a nossa mente já se tornou tão indiferente aos toques do Espírito Santo? Nossa, Angelita, eu tô nessa situação. Eu não tô mais sentindo o Espírito falar comigo. Muitas vezes o Espírito Santo falava comigo em várias situações. Hoje eu não tô mais ouvindo a voz do Espírito. Talvez a sua mente esteja cauterizada. Talvez a sua mente acostumou com um padrão de não ouvir o Espírito Santo. Angelica, mas como que eu faço para mudar isso?
arrependimento. Espírito Santo, hoje eu me arrependo de não ter obedecido o Senhor, de não ter obedecido a sua voz, de não ter te obedecido em momentos que eu precisava obedecer. Eu renuncio hoje a essa desobediência. A partir de hoje, os mínimos toques que você me der, eu vou obedecer. A partir de hoje, eu vou ter uma disciplina de orar, de jejuar, de estar na tua presença e de me comprometer com o estudo da palavra de Deus. E, minhas irmãs, eu não tô falando para você se comprometer aqui comigo, não. Eu tenho um compromisso com Deus de estudar todos os dias. Graças a Deus, Deus tem trazido vocês aqui para estudar comigo. Mas se você não quiser parar de estudar comigo e quiser estudar individualmente, o importante é você estudar a palavra. Entendeu? É você estudar a palavra. Você precisa observar a palavra de perto. Eu preciso observar a palavra de perto. Nós precisamos estudar. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar, minhas irmãs. Os tempos são maus. Os tempos são difíceis. O amor das pessoas se esfriaram. O amor das pessoas. Hoje nós vemos pessoas que estão sem amor nenhum, até por elas mesmas. Desistiram delas mesmas. Desistiram de se cuidar, desistiram da vida. Por que isso? Porque se afastaram da voz do Espírito, porque se afastaram do Senhor. Não conseguem ter gratidão pela vida que tem, pela família que tem, pela casa que tem, por tudo que o Senhor tem dado para essas pessoas. Não conseguem ter gratidão. Por quê? Porque estão afastadas do Espírito. Nós que somos mulheres embaixadoras, nós temos a missão de edificar o nosso lar. O que é edificar o nosso lar? Nós precisamos preparar o terreno para que os nossos esposos reinem. Eles são os nossos cabeças. Nós precisamos preparar a nossa casa, ter um ambiente gostoso, um ambiente limpo, uma comidinha bem feita, casa bem arrumada, guarda-roupa bem arrumado, casa cheirosa, ambiente propício para o marido chegar e estar confortável dentro do lar. Não chegar em casa, encontrar a mulher ali deitada, espatifada ali na cama com aquele monte de coisa para fazer. Que mulher é essa? Nós precisamos, minhas irmãs, fazer o nosso papel com excelência. Precisamos fazer o nosso papel com excelência. Irmã Lúcia escreveu aqui: Caiu, eu estou muito feliz de estar estudando com você, G. Você foi um anjo enviada por Deus para nos ajudar. Amém, irmã Lúcia. Glória a Deus. Continue conosco aqui. Todas vocês são muito bem-vindas. Porque cada vez que vocês contam um testemunho que Deus trouxe ao coração de vocês, uma mudança que Deus trouxe aí na vida de vocês, é a maior prova de que a palavra está fazendo sentido para as nossas vidas. E eu estou maravilhada com o que Deus está fazendo na minha vida, porque Deus está me santificando todos os dias através do estudo da palavra. Deus está me trazendo para mais perto dele. Hoje Deus já me acorda nas madrugadas, a minha intimidade com ele está aumentando. E eu acredito que com vocês também está sendo assim. Mas por que, Angelita? Por causa do nosso posicionamento, né? Nós decidimos, Senhor, aconteça o que acontecer, nós estaremos estudando a tua palavra. Aconteça o que acontecer. Minhas irmãs, eu estou em viagem, eu estou no Brasil, eu estou de férias, viajando para cá e para lá, né? Tendo um monte de coisa para resolver. Mas a minha prioridade é a palavra de Deus logo pela manhã. A minha prioridade é levantar e vir receber o maná diário que o Senhor me proporciona. E eu acredito que com vocês também é assim. Umas estão no Japão, estão estudando à noite, outras estão aqui no Brasil, estão aqui de manhã. Então nós precisamos, minhas irmãs, colocar o nosso momento de estudo na agenda. Eu tenho uma agenda com Deus. Eu tenho uma agenda diária com o Senhor. Às vezes vai ter um compromisso que não vai dar para entrar, entendeu? Mas escute de novo. Inclusive o estudo de ontem tá postando até agora. Já faz quase 2 dias que o estudo não sobe. Já coloquei a internet no meu celular, já vim aqui na internet da casa da minha filha, já fui na internet da casa do meu pai. O negócio tá ali em batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo não quer que as coisas de Deus sejam postadas. Não quer que as coisas de Deus sejam anunciadas. Mas
Eu não me intimido com isso, porque na hora que o Senhor quiser, vai ser postado. Na hora que o Senhor quiser, vai ser postado. Então, eu não me intimido mais com os levantes do inimigo. Não me intimido, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém? Vamos aqui caminhando para o final. Olha só, qual que é o gatilho mental que esse estudo traz para nós hoje? É a ilusão da tolerância divina. Nós não podemos ficar iludidas que Deus vai ficar esperando o nosso arrependimento pro resto da vida. Muitas pessoas vivem como se Deus nunca fosse agir. Vamos pensar. Muitas vezes a gente pensa assim, não vou parar com isso não, que ainda há tempo. Não, Deus é amor, Ele nunca vai me julgar, não. Não, depois eu conserto isso na minha vida. A história de Noé aqui, minhas irmãs, que nós estamos entrando, ela nos mostra que o tempo de Deus não é eterno para os desobedientes. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é agora. O dilúvio, ele veio quando ninguém estava esperando. O dilúvio, ele chegou e pegou todo mundo de surpresa. Se Jesus aparecesse agora no céu, como a Bíblia fala que ele vai aparecer a todos os olhos, será que eu iria? Será que você iria, minha irmã? Nós precisamos viver com essa consciência que nós temos o agora. O agora nós temos. Ontem o pastor falou uma frase lá na igreja que eu fiquei muito impactada. Nós não temos o amanhã. Nós temos o hoje. E eu vou adaptar essa frase aqui, é para mim e para você agora. Nós temos só o agora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 minuto na nossa vida. Nós não sabemos se daqui 1 minuto nós vamos ser chamadas. Nós não sabemos. Nós temos o agora. Agora, esse minuto que nós estamos vivendo, é isso que nós temos. E mais nada. Nós não temos o amanhã. Nós não sabemos se nós vamos acordar amanhã. Por isso, nós precisamos viver todos os dias como se fosse o último minuto. Como que isso, Angelita, que nós estudamos hoje se aplica na nossa vida? Primeiro ponto, nós vivemos no tempo da graça, mas ele vai ter um fim. Ele tem um fim. Jesus comparou os últimos dias aos dias de Noé. Lá em Mateus 24, do 37 ao 39, tá falando isso. Vamos para lá. Mateus 24, 37 ao 39. Mateus 24. Deus tá falando aí com vocês, minhas irmãs. Tá falando muito comigo aqui hoje, hein? Essa palavra tá forte. Essa palavra tá forte. Tá falando aí? Tá falando, Gui? Amém. Tá falando? Tá falando, Lohana? Hã? Hã? Qual que é Mateus? Mateus 24, do 37 ao 39. Achou aí, Gui? Vou achar aqui, 24. Achei. Lê aí pra nós, em voz alta. O meu é a tradução da língua de hoje, tá? Na linguagem de hoje, ok. É isso. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar. Não, eu acho que, Mateus 24, do 37 ao 39. Ah, tá. Isso é interessante. Isso. A vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? É. Então tá, o meu tá assim. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Vai continuar? Pode, até o 39. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha só, logo pela manhã, o Senhor está nos alertando. Olha só, a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vida de Jesus, ela vai ser assim,
instantânea. Ela vai ser num piscar de olhos, minhas irmãs. E hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de se arrepender e falar: Senhor, eu quero um conserto. Eu quero entregar de fato a minha vida com o Senhor. A partir de hoje a minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar. A minha vida vai ser consagrada ao Senhor. Eu vou tirar tempo com o Senhor. Eu vou tirar tempo para estudar a palavra. Eu vou vir aqui para o estudo, eu vou me comprometer. Minhas irmãs, o Senhor está falando forte conosco hoje. Ó, a irmã Jaque escreveu aqui: G, quando você disse sobre pessoas que não conhecem se amar, eu comecei a chorar demais, porque é assim que eu me sinto. Parece que amo mais os meus do que eu mesma. Olho para mim e não consigo me amar, mas engordei 23 quilos. Oro pedindo a Deus que me liberte, porque a ansiedade me faz comer mesmo sem fome. Eu quero essa mudança em minha vida. Amém, irmã Jaque? Amém? O Espírito Santo está te chamando, minha irmã, para cuidar da sua saúde. E nós temos um passo a passo de cuidado com a saúde aqui. Depois você pode chamar a Lohana, que ela te explica direitinho. Nós temos o Emagreça com a Bíblia. Nós temos um projeto de emagrecimento, onde a gente ensina o passo a passo. Existem várias mulheres aqui no Clube da Bíblia que já participaram desse projeto. Pode contar aí para elas, minhas irmãs, as que participaram aqui do projeto Emagreça com a Bíblia. Com quantos quilos vocês chegaram, quantos quilos vocês conseguiram emagrecer, como a sua vida mudou. Olha só, a irmã Lúcia, ela já tem experimentado isso, a Fabiola já experimentou, a Lohana, eu emagreci 30 quilos, a Lohana emagreceu 36 quilos. E isso não é propaganda de venda não, viu, irmã Jaque? É o método que Deus nos trouxe para nós emagrecermos comendo aquilo que o Senhor, Ele preparou para nós, que é o saudável. E nós temos o passo a passo ali para te ensinar. Isso precisa ser cobrado, por quê? Porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu tenho as pessoas que fazem o cardápio, eu tenho as monitoras que cuidam dos grupos para mim, e isso eu preciso pagar. Mas a parte espiritual, ela é de graça, que é esse Clube da Bíblia, onde todo mundo pode entrar, entendeu? É a parte espiritual que vai mudar a sua vida, mas também precisa da parte prática. A parte prática a gente precisa cobrar, tá bom? Depois, se você tiver interesse, vai ali, chama a Lohana, que a Lohana vai te instruir. E dia 20 já vai começar outra turma pra gente seguir esse processo aí, amém? Já que escreveu, amém, glória a Deus, sei que Deus quer que eu cuide de mim também, porque o espiritual eu tenho começado a cuidar. Amém, minha irmã, Deus abençoe. É isso aí, glória a Deus, obrigada por colocar o seu testemunho aqui, tá bom? Deus abençoe. Minhas irmãs, vocês que já participaram aí do Emagreça, coloque aí para me ler, para nós motivarmos a irmã Jaque. Você que já emagreceu, que pode, né? Que pode falar aí alguma coisa. A Adri falou, me mandou aqui no privado: Pai G, bom dia, hoje eu tenho prova do curso, vou estudar, daí não vou participar do estudo, mas ouvirei depois, tá? Deus abençoe, ótimo estudo. Tá bom, Dri? Deus abençoe você, minha irmã. Glória a Deus. Ó, e a Nia escreveu: minha vida foi um divisor de águas. Amém, Nia. Você emagreceu também bastante, né? Até para dormir, comecei a dormir melhor. Glória a Deus. É isso que a alimentação saudável faz conosco. Amém? Então vamos caminhar aqui para o final, né? Então, nós vivemos aqui o tempo da graça, mas essa graça vai ter fim, minhas irmãs. Jesus, ele compara os últimos dias aos dias de Noé, o que nós lemos aqui. Então, assim como foi no dilúvio, a humanidade tem ignorado os sinais do juízo de Deus. Segundo ponto de aplicação, o Espírito Santo está nos chamando para o arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está escrito lá em Apocalipse 3:22. O problema não é Deus parar de falar, mas o coração endurecido parar de ouvir. Terceiro ponto, Deus está nos alertando. É porque ainda há esperança. Se você sente o chamado dele hoje para mudar algo na sua vida, não ignore. Se Deus parasse de falar com você, esse seria o maior sinal
de que você já cruzou a linha do limite da paciência de Deus. Olha só que sério isso. Se Deus já parou de falar com você, esse é um sinal que você já cruzou o limite da paciência de Deus. Então, se você já cruzou o limite, hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia do quê? Vamos para a aplicação prática agora. Examina a sua vida. Há algo que Deus já te pediu para mudar e você está resistindo? Segundo ponto, peça para o Espírito Santo para quebrantar o seu coração. Ore para que o seu coração não se endureça ao chamado de Deus. Terceiro ponto, para de procrastinar a sua transformação. Se Deus está te dando tempo, esse tempo para voltar para Ele é agora, é hoje. Quarto ponto, tenha urgência espiritual. Viva como se hoje fosse o último dia do tempo da graça de Deus. Então, nós concluímos que o tempo está acabando. E a pergunta agora, o que eu e você vai fazer com tudo isso que o Espírito Santo falou para nós hoje aqui? Ó, a Bruninha escreveu aqui. Espírito Santo está falando muito comigo também. Glória a Deus, Bruninha. Que haja arrependimento, minha filha, na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Então, olha só, a paciência de Deus, ela é imensa, mas ela não é infinita. Gênesis 6:3 está nos mostrando que o relógio da misericórdia de Deus está correndo. Se Noé tivesse ignorado o aviso de Deus, ele também teria morrido no dilúvio. Se a humanidade tivesse levado Deus a sério, a humanidade teria sido salva. E se nós ignorarmos, eu e você ignorar esse aviso, nós estamos repetindo o mesmo erro que eles cometeram antigamente. A pergunta final é, eu e você ainda temos tempo para mudar? Sim, mas por quanto tempo? Isso só Deus sabe. Não desperdice a chance de ouvir e obedecer enquanto ainda há tempo. O desafio para hoje é nós perguntarmos a Deus, Senhor, há algo em minha vida que precisa mudar antes que seja tarde? Vamos responder com ação. Não basta sentir algo no coração. É preciso agir. Amanhã nós vamos continuar com Gênesis 6:4 com o tema Os gigantes na terra e as estruturas espirituais do mal. Amém? Vamos orar? Ore agora. Ore do fundo do seu coração. É o momento de você entrar na presença de Deus e falar para o Senhor, Senhor, eu ouvi a sua voz. Senhor, eu me arrependo hoje da minha vida como estava. E eu quero que a minha vida a partir de hoje seja um marco, seja um divisor, seja algo que venha transformar de fato a minha vida. Eu vou abandonar tal pecado, o Senhor falou comigo sobre isso, o Senhor falou comigo sobre mais tempo na televisão do que com o Senhor, o Senhor falou comigo sobre mais tempo nas redes sociais do que com o Senhor falou comigo sobre mais tempo em outras distrações que não seja o Senhor, mas a partir de hoje eu me posiciono. Senhor, quando eu for para a televisão, que o seu espírito me incomode para ir para o joelho. Quando eu for ali para o telefone para falar com a minha amiga, que o Senhor me incomode para ir para o joelho. Coloca aí, eu não sei o que Deus está falando com você. Deus já falou comigo. E eu vou colocar isso diante do Senhor. Amém? Coloca aí o que o Senhor falou com você. Amém? A Fabiola escreveu, glória a Deus, o Emagreça com a Bíblia mudou o meu modo de pensar e transformou minha vida como um divisor de águas mesmo. Glória a Deus, prima. Deus abençoe a sua vida. Então vamos orar, minhas irmãs. Coloque embaixadoras, embaixadores, Lô e Gui aqui, vocês agora também. Coloque a vida de vocês diante do Senhor. Fale com o Senhor aí que Ele está ouvindo cada um de nós. A onipotência, onipresença e onisciência de Deus é capaz de ouvir cada um de nós. E ouvir não é ouvir de qualquer forma, não. É ouvir como se fosse a primeira vez que nós estamos entrando na presença dele. Amém? Senhor Deus maravilhoso Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, Senhor. Te bendizer por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe ao nosso coração. Por esse aviso, esse alerta que o Senhor nos dá hoje, esse chamado ao arrependimento da vida que nós estamos vivendo para uma vida muito maior. Pai, o que eu peço para o Senhor, para mim e para as minhas irmãs, que a partir de hoje, Pai,
essa nossa disciplina do estudo da palavra seja constante, seja a nossa prioridade, seja o nosso principal propósito de estudar e ouvir a tua voz todos os dias, porque é só assim que acontecerá a santificação na nossa vida, é só assim que não haverá o endurecimento de coração, é só assim que não haverá a cauterização da nossa mente. Pai, é só a tua palavra que pode nos limpar, é só a tua palavra que pode nos santificar, é só a tua palavra que pode trazer o conserto para as nossas vidas, Pai. Mas também eu peço que o teu Espírito venha nos incomodar. Tudo aquilo que nós temos colocado como prioridade na nossa vida, que tem sido a nossa idolatria, que tem sido o nosso Deus, que o Senhor venha tirar e arrancar isso hoje da nossa vida. Que hoje a prioridade seja nós termos momentos de intimidade com o Senhor no nosso secreto, no nosso quarto, que os nossos filhos possam ver nós de joelhos, Pai, a todo momento na nossa vida, porque o teu Espírito vai nos incomodar a partir de agora. Ao invés de nós ficarmos 1 hora na televisão, que nós possamos ficar 1 hora ajoelhados diante da tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos que o teu Espírito vai nos incomodar. Nós nos arrependemos, Pai, de ter ficado longe da tua presença, de ter trocado muitas coisas, a tua presença, por muitas outras coisas do mundo. Mas hoje, Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, pedindo perdão, Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoa, pedindo que o teu Espírito Santo nos ajude a nos posicionar como homens e mulheres de Deus, como embaixadores do Senhor aqui nesse mundo. Pai, muda a nossa história, muda a nossa situação, perdoa o nosso pecado, Pai. Nos livra de tudo aquilo que tem sido o nosso Deus, de tudo aquilo que tem nos dominado, seja vícios, Pai, seja pensamentos de morte, seja, Senhor, sentimentos de morte, seja pensamentos de não ter autocuidado, de não nos amar. Pai, nos ensina a nos amar. A tua palavra diz que nós só vamos conseguir amar o nosso próximo se nós nos amarmos primeiro. Ame o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então, Pai, nos ensina a amar, nos traga de volta esse amor próprio, Senhor, esse amor que o Senhor colocou desde o seu plano original, para que nós pudéssemos nos ter o autocuidado, cuidar de nós, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa. Obrigado por essa casa hoje aqui, Pai, que abriu as portas, que é a casa da minha filha, do meu genro. Obrigado por eles estarem aqui comigo, estudando a tua palavra. Eu sei que o Senhor está fazendo grande limpeza nesse lar hoje, está fazendo grande transformação nessa casa hoje, como também está fazendo na casa das minhas irmãs, porque a tua palavra, ela entra, ela limpa, ela muda o ambiente. Toda opressão espiritual que sai agora em nome de Jesus, todo intento que o maligno tinha de destruir esse lar, ou o lar das minhas irmãs, que sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos a libertação de todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos a libertação aqui neste lar e no lar da vida, no lar das minhas irmãs, no lar da onde essa palavra entrar depois. Nós declaramos a libertação, porque o mundo espiritual jaz no pé do nosso Senhor Jesus. Todo poder é dado ao nosso Senhor Jesus, e é nele que nós confiamos, é nele que nós confiamos para vencer as nossas batalhas. Em nome de Jesus, Senhor, limpa a nossa casa, limpa nosso coração, limpa a nossa mente, guarda os nossos filhos, guarda nossos casamentos, guarda nossos esposos, guarda, Senhor, a nossa casa. Fecha a nossa casa para que o mundo espiritual do maligno entre, Senhor. Que na nossa casa haja anjos, que na nossa casa haja o senhorio do Senhor Jesus, que a gestão do nosso lar, nós declaramos a partir de agora, está sobre o senhorio de Jesus. Satanás, cata tudo que é seu e bata em retirada em nome de Jesus. A gestão desse lar, a gestão do meu lar, a gestão do lar das minhas irmãs está sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder. Em nome de Jesus
nós oramos agradecidos, porque nós cremos que muitas coisas o Senhor fez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar agora com você do YouTube. Você que chegou aqui agora e ouviu essa mensagem, o Senhor Jesus quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua casa, Ele quer salvar o seu lar. Entrega hoje a sua vida para Cristo. Angelita, essa mensagem falou muito comigo. O que eu preciso fazer? É uma oração simples. Você vai pedir ao Senhor, Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu entrego o senhorio de Cristo. Eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. E se você está afastado, se você estava se sentindo pecador, se você estava se sentindo longe, se sua mente estava cauterizada, seu coração estava endurecido, também faça essa oração. Senhor, me perdoa, eu já tinha o senhorio do Senhor, mas hoje eu não estou conseguindo mais ouvir a tua voz, eu não estou conseguindo mais ter essa conexão contigo, eu quero ouvir a voz do Espírito. Se você fizer essa oração de todo o seu coração, o Senhor, Ele te ouve. O Senhor, Ele ouve a sua voz. O Senhor, Ele conhece aqueles que são dele. Amém? E o pecado é a única coisa que tem nos separado do Senhor. Mas o Senhor hoje nos dá a chance de nos arrepender e nos voltar para os braços dele. Amém? Se você fez essa oração, coloca aqui nos comentários do YouTube. E se você quer participar conosco gratuitamente, a gente não cobra nada para estudar a palavra junto, você é muito bem-vindo. Eu vou deixar o link aqui do Clube da Bíblia. É só você entrar e você vai vir estudar conosco todos os dias aqui de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã, horário do Brasil. Amém? Minhas irmãs embaixadoras, essa palavra falou com vocês. Quem gostaria de abrir o microfone e falar alguma coisa? Está com oportunidade. Pode abrir. Quem gostaria de abrir o microfone? Vamos comentar, minhas irmãs. Assim vocês alegram o coração do Pai e alegram o meu coração também. Bom dia, embaixadora. Bom dia, Aninha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vou falar um testemunho aqui de ontem, né? Que ontem foi sobre o Gênesis 6. E aí você pregou sobre que a gente não pode nos esquecer do propósito, né? E ter esse compromisso com Deus. Então, ontem a obreira me chamou, né, novamente, que eu já fazia a obra, mas só que eu fazia a obra em Tuverava. E eu tô em Franca, né? E aí ela me chamou para fazer a obra de novo, evangelizar, né? Ser a líder ali da casa de oração. Glória a Deus. Casa de oração, mas a gente fala núcleo, né? Núcleo no lar. E aí a minha cabeça ficou assim, né? Lembrando tudo daquele primeiro amor, lembrando de tudo aquilo que eu já fazia, né? E por um tempo eu não estava fazendo mais. E aí, isso Deus já estava me chamando já, né? Antes desse convite, Deus estava me chamando. Entrei no grupo, nesse curso de evangelização novamente, né? Para me capacitar novamente, para voltar. E aí ela me mandou um áudio ontem, a obreira mandou um áudio para mim falando assim, Aninha, vamos no grupo hoje no núcleo e para você voltar, né? Porque eu vou colocar você para liderar esse grupo que eu vou para outra casa. E aí a minha cabeça, e nisso eu tinha reunião ontem, né, do meu trabalho, que eu mexo com cosmético, marquei. E aí minha cabeça, e eu tomando banho, minha cabeça, falei, Deus, o que o Senhor quer, né? Ele falou assim, que eu quero que você volte com o propósito original, Glória que é ganhar a almas Deus. pra mim. Glória a Deus. E o resto eu vou fazer. Né? Aí eu falei assim, mas eu tô a pé, porque tem um pouquinho longe daqui, né? Aí eu falei, eu tô a pé, eu tô indo pra aquilo. Aí ele falou assim, não, eu vou prover. Então, se eu abrir essa porta, né, o resto eu vou prover. E aí eu peguei e falei assim, se eu sair da Droga Raia, se foi um chamado dele para servir a obra dele, ele vai prover o resto. Então, assim, eu não hesitei. Eu falei, não, eu vou. E depois da reunião fica gravado do meu trabalho. Então, depois eu vejo essa reunião. Foi tão maravilhoso. A gente foi. Aí a obreira me buscou aqui. Fui. Parece que passou tão rápido. E eu ainda cheguei. Estava tendo minha reunião ainda. Consegui fazer minha reunião. Então, assim, foi tudo, tipo assim, nossa, foi maravilhoso. E aí eu falei, realmente, eu tenho que voltar a priorizar, porque assim, eu já priorizo, só que assim, voltar na obra, né, voltar
fazer aquilo que ele me chamou. E aí eu falei assim, é isso, eu já sei o caminho, vou voltar. E logo, logo eu tô, né, ministrando a palavra de novo nessa casa, é perto aqui de casa. E eu quero agradecer por mais uma vez a palavra de encontro de novo comigo, que foi através da sua vida, Angelica, porque Deus fala, né? E ele usa os anjos dele para falar. Só que às vezes a gente não quer ouvir, a gente às vezes quer fazer pela nossa cabeça. E aí ele falou uma vez lá no culto, ele falou outra vez. Aí ontem ele usou você de novo para falar comigo. Então, assim, e eu quero te agradecer. E não para, que a obra é grande. Amém, minha irmã. Amém. Amém. Vamos estar orando aí por você, entendeu? Glória a Deus que você assumiu esse compromisso para liderar. Eu sei que não é fácil, as batalhas vêm, mas a vitória é certa, Aninha. A vitória é certa, tá bom? Nunca esqueça disso, a vitória é certa. E nós precisamos nos posicionar mesmo. Minhas irmãs, vamos nos posicionar contra o mundo espiritual. Quando a gente não nos posiciona, o mundo espiritual ele vai invadindo a nossa casa. Lembra da rachadura que eu falei ontem? A rachadura, ela começa pequenininha. O pecado dele começa pequenininho. É um negocinho que a gente pensa que não vai fazer efeito nenhum. Eu vou começar só, igual do negócio da bebida que eu tava falando pra vocês. Eu vou começar a beber só um pouquinho. Mas se eu beber, eu não consigo beber só um pouquinho. E aí eu entro no pecado do quê? Da embriaguez. Porque aquilo que tomou o meu sentido se tornou o meu Deus. E aí na embriaguez, o que vai acontecer? A brecha que eu tô dando pro Satanás entrar ali na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus entes queridos. Então, nós precisamos realmente obedecer a palavra. Ou eu me embriago do espírito, ou eu não me embriago de nada. Nem de bebida, nem de café, nem de comida, nem de Coca-Cola, nem de nada. Porque a Bíblia nos ordena a nos embriagar do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos dar o direcionamento. Amém? Minhas irmãs, alguém quer mais falar alguma coisa? O que esse estudo falou com você? Essa palavra tem falado com você? Quem gostaria mais de abrir? Ou a gente já encerra? Vocês querem falar alguma coisa aqui? Não, hoje não. Não quer falar? Quer, Lô? Não. E aí? Ninguém mais quer falar? Vamos encerrar? Deus abençoe, então, todos vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo grande para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.